Boa noite, meus amados irmãos. Boa noite, juventude. Hoje é a quinta da juventude. Tudo na paz? No último domingo nós não pudemos ter aí a aula da Escola Bíblica Dominical da nossa juventude e hoje nós estaremos transmitindo a lição que seria na semana passada para a nossa juventude. E é por causa disso que nessa noite eu quero lhe convidar a participar juntamente conosco desse momento. Esse momento tão especial, quando juntos estaremos estudando a palavra de Deus, estudando que a palavra ensina, certo? E para iniciar esse momento tão especial, tão único, tão gostoso, nós teremos aqui algumas pessoas louvando o Senhor. Nós teremos aqui o Vanilson, Alexander Júnior, Cristiane, o Pedro Faial e a Maria Eduarda estarão louvando ao Senhor aí, e eu gostaria que você nos acompanhasse nesse momento de louvor e adoração. Vamos louvar, vamos cantar ao Senhor. Venha, vamos orar juntos? Senhor Deus, nós somos gratos por essa oportunidade que temos de cultuar e adorar o Teu santo nome. Somos gratos porque temos, Senhor Deus, a grata alegria de estar buscando a Tua face, de falar contigo. Porque apesar de quem somos, apesar das nossas falhas, apesar de quem somos, o Senhor continua abençoando, a Sua misericórdia se renova cada manhã sobre as nossas vidas. E por isso, nós estamos aqui com o coração alegre, cultuando e adorando a Ti. E o nosso clamor é que o Senhor venha alcançar, Senhor Deus, a cada um que está ao alcance da nossa voz nesta noite. Que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha conduzir, que o Senhor venha sondar os corações para que o Senhor venha a cada momento suprir as necessidades, ouvir os clamores de cada um coração e atender a cada um pedido. Senhor Deus, nesse momento nós te pedimos que o Senhor venha conduzir, orientar e abençoar cada um no nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero convidar você que está ao alcance da nossa voz, que
amanhã, às 12 horas, estejam orando juntamente conosco. Toda a igreja está orando às 12 horas em prol dessa situação de contingência que nós estamos vivendo. E por causa disso, que nós estamos unidos em uma só voz, clamando ao Senhor. Então, eu vou convidar a se unir a nós amanhã às 12 horas. Não esquecendo que todo dia, às 22 horas, nós temos um compromisso de orar pela nossa juventude. Então, que você possa também assumir esse compromisso contigo. Às 22 horas, estamos juntos orando com a nossa juventude, tá certo? E nessa noite, eu quero pedir oração por uma menina chamada Jennifer. Ela chegou ao pedido de oração para nós. Ela é conhecida de um jovem da nossa igreja chamada Cauã. E a Jennifer está confirmado que ela está com coronavírus. Ela está no isolamento no Rio. E eu gostaria de agora pedir a todo o povo de Deus que juntos venhamos a clamar ao Senhor pela vida da Jennifer. Que ela venha realmente sentir o refrigério do Senhor Jesus na vida dela. E ela possa sentir também o restaurar. A Bíblia nos ensina que os que confiam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias, caminharão e não se cansarão, quer dizer, correrão, cansarão, caminharão e não se fadigarão. E está lá em Isaías capítulo 40, verso 31. E é nessa certeza que nós estamos aqui clamando, que cada um de nós vamos nos nossos momentos de oração lembrar desse nome, o nome da Jennifer. Tá bom, meus queridos? Que Deus possa continuar nos abençoando. Nessa noite, nós iremos pensar um pouquinho sobre o que a juventude está trabalhando, a juventude está estudando. E olha só que interessante, no último domingo a juventude estaria trabalhando sobre o que é igreja. E nada mais do que, neste momento, a gente pensar o que é igreja, quando alguns pensam que igreja é aquela construção de 4 paredes que a gente se reúne. Mas igreja não é aquela construção. Igreja, nós podemos começar a perceber, nós iremos ver no estudo de hoje, que realmente é igreja. E o que a igreja precisa cada dia estar passando, estar vivendo, quais são as marcas de uma igreja verdadeira. É isso que nós estaremos vendo hoje. E eu quero pedir a você da juventude, você adolescente, você jovem, você meu amigo, meu irmão, membro da igreja, ou também que está ao alcance da nossa voz, está assistindo aí pelo Facebook ou pelo YouTube daqui a pouco. Eu gostaria de convidar a interagir conosco. Coloque aí também seus pedidos de orações. Nós estaremos aí enviando para a equipe de intercessão da nossa igreja por todos os pedidos de orações. Então, se você quiser interagir conosco, coloque aí seu ok e faça seu pedido de oração. Só gostaria de lembrar também que a Segunda Igreja Batista em Unamar tem um canal no YouTube. Eu queria lhe convidar a se inscrever no canal do YouTube. Todas essas mensagens, todo o nosso culto online, ao vivo, nós estamos enviando também, nós estamos colocando nosso canal no YouTube para que depois você possa acompanhar também. Então, se você puder, acompanhe lá, se inscreva no canal do YouTube, só colocar lá no próprio YouTube, Segunda Igreja Batista Unamar, tudo junto. Você vai entrar já no canal e vai poder se inscrever. Quando você se inscrever, dá um like lá, ok? E além disso, você também pode acionar o sininho. Se você acionar o sininho lá, que tem ao lado do link onde você se inscreve, toda vez que a gente colocar um novo vídeo, toda vez que fizer uma nova transmissão, nós estaremos aí, você estará recebendo também a comunicação que existe uma nova transmissão. Então, se você quiser nos acompanhar, vai ser uma grande honra. Se você quiser se inscrever, vai ser uma grande honra para nós contar também contigo nesse momento tão especial. Tá certo? Então, estamos juntos. Vamos aí estar nos inscrevendo para que possamos alcançar cada vez mais e mais pessoas através também do YouTube. Tá certo? Bom, o que é igreja? Eu quero começar esse estudo
pensando sobre a palavra igreja. A palavra igreja vem do próprio radical grego, que se denomina eclésia, ou eclesia, que é uma junção de duas palavras. Que quer dizer de dentro para fora, e kaleo, que é chamar, convocar, convidar. Colocando isso aí dentro da própria palavra, igreja significa aquele que é chamado de dentro para fora. Interessante a definição de igreja, né? E ao olhar lá no próprio radical, quando a gente vê lá eclesia ou eclésia na Grécia Antiga, nós podemos chamar a sua atenção por dois destaques que tinham essas palavras. O primeiro destaque é o seguinte: todas as reuniões da igreja começavam com orações e sacrifícios. O primeiro destaque. O segundo destaque eram duas palavras-chave, que era igualdade, que era ou colocar como isonomia, e liberdade, que eleuteria. Ou seja, essas duas palavras gregas que também faziam parte, colocar assim, de um destaque da palavra eclésia, lá na Grécia. Quando nós começamos a ver com referência à definição de igreja, nós podemos ver que aqueles que são chamados de dentro para fora, que se reúnem para que possa celebrar uma igualdade ou uma liberdade culto ao Senhor, onde nós oferecemos sacrifícios ao Deus Todo-Poderoso através da nossa adoração, do nosso louvor, através das nossas ofertas, e também nós buscamos a presença do Senhor através das nossas orações. Então isso é igreja. O William Barclay vai falar o seguinte: a Igreja de Jesus é um grupo de pessoas que se reúnem, não tanto porque escolheu fazer assim, mas porque Deus os chamou para si. Não se reúnem para compartilhar de seus próprios pensamentos e opiniões, mas para escutar a voz de Deus. E nós podemos ver que essa palavra, definição de William Barclay, vai justamente confirmar com as próprias palavras de Jesus Cristo, quando ele definiu, quando ele chamou os seus próprios discípulos para que pudessem ali fazer parte ou simplesmente estarem compondo essa igreja. Em João capítulo 15, verso 16, diz o seguinte: não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto em meu nome pedis ao Pai, eu vou-lo conceda. Então nós somos convocados por Deus para que possamos realmente ser igreja. Mateus capítulo 16, verso 18. Eu quero chamar a sua atenção com referência, tem alguns até pensamentos errôneos com referência a isso. Mas Mateus capítulo 16, verso 18, o próprio Jesus falou assim: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Olha só, meus queridos, essas palavras do próprio Jesus não está falando que essa pedra é o apóstolo Pedro. Ele está falando que esta pedra é em cima da declaração que ele falou, a declaração que ele fez no verso 16, quando Jesus ele perguntou: o que dizeis o povo que eu sou? O povo fala assim: uns diz que é Elias, outros diz que é Moisés, diz que é alguns profetas. Aí ele vai de uma forma mais direta e pergunta aos apóstolos: e vós, que dizeis que eu sou? Naquele momento, o apóstolo Pedro olha para ele e fala assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus fala assim: sobre esta pedra, sobre esta palavra, sobre esta afirmação, eu te digo que ali eu estou edificando a minha igreja. Ou seja, ele estava edificando a igreja sobre ele mesmo, que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele é a pedra sobre a qual a igreja foi edificada. Nós podemos ver essa confirmação que o próprio apóstolo Pedro fez na carta dele, em 1 Pedro, capítulo 2,
do verso 4 ao verso 8, ele fez essa afirmação. Olha o que ele falou. E chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedra viva, sois edificado casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por Jesus Cristo. Pelo que também na Escritura se contém, que põe em Sião a pedra principal de esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. Então o próprio apóstolo Pedro, ele confirma que a pedra a qual a igreja foi edificada chama-se Jesus Cristo. Ele é a pedra de esquina, ele é a pedra principal, e nós somos convocados também como pedra viva, porque nós fomos edificados nessa pedra principal, como casa espiritual, como sacerdócio universal que nós recebemos para obedecer e oferecer a Deus sacrifícios espirituais agradáveis a Jesus Cristo. Coisa profunda, maravilhosa e especial. Diante dessa certeza, dessa realidade, dessa confirmação do que a Bíblia nos ensina a ser a igreja, eu quero chamar a sua atenção nessa noite pensando o seguinte: o que é igreja? Que igreja é essa? Que igreja verdadeira é essa? E mais uma pergunta: qual é a verdadeira igreja? Alguns batem no peito e falam assim: a verdadeira igreja sou eu, a verdadeira igreja é a minha. Mas nós precisamos entender quais são as marcas verdadeiras de uma igreja verdadeira, de uma igreja de Cristo. A partir dessas marcas, nós iremos identificar se aquela igreja é verdadeira ou não. Vamos ver as marcas principais? Vale a pena ressaltar que a igreja somos nós. Eu e você somos a igreja de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo, nós somos a igreja de Cristo, nós somos a família de Cristo. Então, diante disso, a igreja não é o templo construído por mãos humanas, mas a igreja sou eu e você, que é o templo construído pelo próprio Deus. E é por causa disso que eu quero lhe convidar nessa noite a pensar um pouquinho quais são as marcas que definem a igreja de Cristo. Eu quero chamar a sua atenção, meu amigo, meu irmão da juventude, atenção, adolescente que eu amo demais. Eu quero chamar a atenção o seguinte: será que você, nós carregamos essas marcas que definem a igreja de Cristo? Preste atenção. A primeira marca que define que uma igreja verdadeira é o seguinte: o fundamento da igreja, que é Jesus Cristo. 1 Coríntios, no capítulo 3, verso 11, o próprio Espírito Santo, através do apóstolo Paulo, ele nos define, nos fala dessa forma. 1 Coríntios, capítulo 3, verso 11, diz assim: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Meus irmãos, meus amigos, meus amados, somente sobre Jesus nós podemos edificar a nossa fé. Somente sobre Jesus há uma vida redimida, e essa vida pode ser construída como templo do Espírito Santo. Somente sobre Jesus que deve ser a nossa base, a nossa fé, a nossa edificação. Atos capítulo 4, verso 12, nos fala o seguinte: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Se eu voltar um pouquinho no verso de número 10, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus, o Nazareno, aquele a quem vós crucificaste e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que ele em vós, ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E ele termina falando que nenhum outro há salvação. Então, meus queridos, a nossa base é Jesus Cristo.
Ele é a nossa salvação e só por Ele nós somos salvos. Nós podemos ver isso que Jesus estava desde o início na criação. João capítulo 1, do verso 1 ao verso de número 3, nós podemos ver que desde a criação Jesus já estava lá, Jesus estava lá antes da criação e ele permaneceu na criação. Olha o que diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Meus queridos, Jesus, Ele estava no princípio da criação. Jesus também é o cumprimento do plano de Deus para a própria redenção. Nós podemos ver que quando o homem pecou, quando o homem cometeu o pecado, o próprio Deus ali, Ele nos trouxe a certeza que nós precisávamos ali ser salvo por Ele. Por exemplo, em Gênesis, no capítulo 3, no verso número 15, quando logo depois do pecado do homem, nós podemos ver, e porém inimizade entre a tua semente e a sua semente, e esta lhe ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Meus queridos, o que nós podemos ver é que realmente Deus ali, por causa da situação do pecado, nós podemos ver que ali Ele colocaria inimizade entre a mulher e o símbolo daquela pessoa que levou o homem a pecar, que foi a serpente. E diante disso, ele ali começou a falar aquele que iria trazer de novo o homem ao próprio Deus. Então, diante disso, nós podemos ver que Deus, Ele planejou o plano de salvação. E é por causa disso que ali ele nos trouxe, Ele falou que estaria trazendo, né, aquele que pisaria a cabeça da serpente. Então, diante dessa certeza, nós podemos ver alguns acontecimentos, as profecias desse acontecimento e o cumprimento dessa profecia. Primeiro, o nascimento. Foi profetizado lá em Gênesis capítulo 3, verso 15. Também Isaías 7,14 profetizou o nascimento de Jesus. E esse nascimento se cumpriu. Nós podemos ver isso em Mateus capítulo 1, verso 21, Gálatas capítulo 4, verso 4 e Lucas capítulo 1, do verso 27 ao verso 31. Então, assim como o acontecimento foi o nascimento, houve uma profecia e o cumprimento. Também, a morte de Jesus. Houve uma profecia que Ele ia morrer por mim e por você. Nós podemos ver essa profecia em Salmos capítulo 22 e também Isaías capítulo 53. A profecia que Ele viria e ia morrer por nossos pecados. E se cumpriu. Nós podemos ver em Mateus capítulo 27, do verso 27 ao verso 50. Também, além de que Ele viria, Ele morreria, também houve a profecia que Ele ressuscitaria. Nós podemos ver essa profecia em Salmos capítulo 16, verso 10. E a confirmação, ou seja, o cumprimento dessa profecia em em Marcos capítulo 16, verso 6, 1 Coríntios capítulo 15, do verso 3 ao 4. Diante disso, nós podemos ver que o plano original de Deus, o plano primordial de Deus ali, foi justamente o cumprimento do plano dele para a redenção minha e sua, para que pudéssemos voltar ao princípio. Também, ele tem sido, né? Ele recebeu todo o poder, toda a autoridade no céu e na terra. Mateus capítulo 28, verso 18, fala o seguinte: é-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Então nós podemos ver que toda a autoridade foi dada a Jesus Cristo. Por isso que ele precisa ser a base, a nossa base. Não existe outra base se não tiver autoridade para isso. E por fim, ele é exata expressão de Deus, o Deus humano, o Deus que deixou toda a sua glória e veio viver aqui. João capítulo 14, verso 9, Hebreus capítulo 1, verso 3, vai nos afirmar tudo isso. Então quero lhe falar que para que você possa ser igreja verdadeira, a marca que você tem que carregar, a primeira marca é que
No caso, a sua base tem que ser Jesus Cristo. Qual tem sido a sua base? Em que você tem fundamentado seus pensamentos? Será que é em vã filosofia? Ou é algo que vem te apresentando a cada instante? Toma cuidado naquilo que você tem fundamentado toda a sua base. Segunda marca que nós precisamos carregar é o seguinte, que o cabeça da igreja também é Jesus Cristo. Efésios, no capítulo 5, o verso... novamente o Espírito Santo, através do apóstolo Paulo, vai nos apresentar essa certeza. Fala o seguinte: paz seja convosco, paz seja com os irmãos, e caridade com fé da parte de Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós podemos ver, meus queridos, que ali a paz foi dada em nome da paz de Deus, em nome do Senhor Jesus, porque ali ele estava justamente apresentando que essa base, a base da nossa paz é o próprio Jesus Cristo. Em Efésios, capítulo 1, no próprio livro de Efésios, capítulo 1, verso 22 e 23, fala assim: e sujeitou todas as coisas seus pés, e sobre todas as coisas construiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daqueles que cumprem todos, ou tudo em todos. Ou seja, o cabeça da igreja, aquele que nos deu a paz, também é o cabeça da igreja. Nós podemos ver essa confirmação também em Efésios capítulo 4, verso 15, Colossenses capítulo 1, verso 18, Colossenses capítulo 2, verso 19. Quando nós falamos o cabeça, nós estamos vendo Jesus que governa a nossa própria vida. É Jesus que nos governa como igreja. A igreja que ele faz funcionar. A igreja que ele faz, o mesmo, colocar assim, comandante, Jesus é aquele que comanda e também é o mesmo que transmite vida à igreja. Graças a Deus que quem comanda é Jesus Cristo. Porque se quem comandasse a igreja fosse homem, pastor como eu, de repente como algum pastor que pode estar ao canto da nossa voz, seria uma catástrofe. Seria a derrota pré-anunciada. Sabe por quê? Porque, conforme nós podemos ver na própria palavra, o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 7, verso 19, falou o seguinte: o bem que eu quero, não consigo fazer. Olha só, assim é a nossa atitude humana. Jeremias capítulo 17, verso 9, vai falar que o nosso coração é enganoso. Salmos 103, verso 14, nos lembra que nós somos pó. Glória a Deus, que o cabeça da igreja não é o pastor. Glória a Deus, que o cabeça da igreja não são homens, mas é o próprio Jesus Cristo. Por isso, meus queridos, nós podemos celebrar, porque Jesus ele tem o conhecimento pleno do Pai, porque ele e o Pai são um só. Ele é o próprio Deus que veio habitar entre nós. Ele viveu como homem e ele conhece as nossas lutas, nossas fraquezas, as nossas fragilidades, nossas limitações, porque ele viveu como homem. Ele que anunciou a palavra de Deus, sendo ele a própria palavra, sendo ele o próprio verbo de Deus. Ele é o profeta, conforme Isaías capítulo 61, verso 1, João capítulo 1, verso 1, João capítulo 14, verso 4, ou seja, ele como profeta representa Deus ao povo, representa Deus diante do povo e representa também o povo diante de Deus. Ele é o profeta. Jesus também ele é o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, conforme Hebreus capítulo 9, do verso 11 ao verso 12. E também Jesus é rei, conforme Isaías capítulo 32, verso 1, Mateus capítulo 25, verso 34, Apocalipse capítulo 19, verso 16. Meus queridos, nós podemos ver que Jesus é profeta, sacerdote e rei. Por isso que ele tem toda a autoridade de conduzir, de ser o cabeça da igreja. Então Jesus é o cabeça da igreja? Entenda que ele também está aí e precisa te conduzir. Deixa Jesus te conduzir. Deixe Jesus realmente trazer para você a direção do seu caminho. Terceira marca
que nós precisamos realmente vivenciar para que possamos ser aí uma igreja verdadeira, é que para sermos membros dessa igreja, para sermos igreja, nós precisamos ser regenerados. O que é isso? Nós precisamos ser ovelhas transformadas, ovelhas regeneradas. Para que nós venhamos a viver isso, nós precisamos nos encher do Espírito. Nós precisamos viver a plenitude do Espírito Santo. Efésios capítulo 5, verso 18, é o seguinte: não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Meus queridos, nós podemos entender, meus queridos, que como ovelhas regeneradas, o que está nos enchendo é o próprio Espírito Santo. Então, viva esse princípio na sua vida. Busque se encher do Espírito Santo. Ou seja, para se encher do Espírito Santo, nós precisamos experimentar um novo nascimento. Quando ele falou isso, falou com Nicodemos, João capítulo 3, ele falou: é necessário nascer de novo. Nascer da água e do Espírito. Só aqueles que nasceram de novo é que podem realmente se encher do Espírito. São aqueles que receberam Jesus como seu único e suficiente Salvador. João capítulo 1, verso 11, verso 12, assim: veio para o que eram os seus, e os seus não o receberam. Mas todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, aqueles que creram no seu nome. Meu irmão, meu amigo, meu querido jovem que está aí ouvindo essa mensagem, eu quero dizer o seguinte: se você recebeu Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, você deixou de ser uma simples criatura de Deus e passou a ser filho de Deus, gozar dessa herança de Deus. Por isso, meus queridos, que nós precisamos produzir o fruto do Espírito. João capítulo 14, verso 17, vai falar sobre isso. Filipenses capítulo 2, verso 15. E o fruto do Espírito é especificado em Gálatas capítulo 5, verso 22, que diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E ele encerra falando assim: contra estas coisas não há lei. Só repetir: amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, diante disso, meus queridos, eu quero lhe falar o seguinte: que esse fruto, o fruto do Espírito, presta atenção, o fruto está no singular. Eu não posso demonstrar um e deixar outro. Esse fruto do Espírito, nós realmente demonstramos que nós estamos vivendo segundo a plenitude do Espírito Santo. Porque a nossa dívida foi paga. A dívida impagável, ela foi paga por Jesus Cristo. Colossenses, capítulo 2, verso 14, vai nos apresentar isso. Olha só o que diz: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordens, a qual de alguma maneira nos era contrária, e tirou do meio de nós, cravando na cruz. Havendo rasgado as contas, a cédula, a dívida que era contra nós, ele pregou essa dívida na cruz do Calvário. Então a nossa dívida foi paga por Jesus na cruz do Calvário. Então, por causa disso, ele precisa a cada dia nós ser o nosso Senhor, ser o nosso Salvador. Nós precisamos ser transformados e regenerados pela presença do Espírito Santo. Então, viva na sua vida. E por fim, ainda a última marca. Nessa noite quero chamar a sua atenção que, para que você possa demonstrar que você é uma igreja verdadeira, são os sinais da igreja, que é fé, esperança e amor. João, capítulo 13, o verso de número 35, vai apresentar o mandamento que Jesus deu para cada um de nós. Olha só o que nos apresenta nesse capítulo 13, verso número 35.
Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Meus queridos, se nós amamos uns aos outros, nós iremos demonstrar que nós somos discípulos de Cristo. Então, se falta amor em nós, falta também o fato de nós sermos discípulos de Cristo. Existem marcas que a igreja precisa deixar. Assim como carregamos algumas características da nossa família, nós não podemos deixar também de deixar as marcas, as características da família de Cristo que nós participamos, que nós somos membros, que nós realmente estamos ali fincados na videira que é o próprio Jesus Cristo. Por isso, nós precisamos viver pela fé. A cada momento a fé tem que ser a nossa base, o nosso alvo. Nós precisamos a cada dia estar caminhando pela fé. Gálatas, capítulo 2, verso 20, fala assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne. Vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Repetindo, e a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Meus queridos, nós precisamos viver pela fé, principalmente nesse tempo de contingência que nós estamos vivendo. Coloque em prática a sua fé. Eu não estou falando que você tem que sair daqui e ir caminhando pelo mundo, e caminhando pela sua própria situação, batendo no peito, eu consigo vencer esse vírus ou essa situação, mas até mesmo você obedecer às orientações médicas, isso também te prova que você está vivendo pela fé. Tem a cada dia nos colocado provas de fé. Nós precisamos viver essa prova. E ainda, meus queridos, nós temos que viver uma rica esperança a cada momento. Jeremias capítulo 17, verso 7, vai falar sobre essa rica esperança que nós precisamos a cada dia estar vivendo. E também 1 Pedro capítulo 1, verso 3, nos chama o seguinte: bendito seja o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Olha só, coisa linda, Jesus ressuscitou, nos deu uma nova esperança. E eu preciso viver essa esperança. Nada nos separará do amor de Cristo. E ainda, para que eu possa cada dia demonstrar essa fé, essa esperança e esse amor, eu preciso cada dia sustentar a bandeira do amor. 1 João, capítulo 4, o verso de número 7, vai nos apresentar algo assim muito interessante. Fala assim: amados, amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então, para que você possa realmente viver esse amor, para que você possa demonstrar, para que você possa nascer de Deus, você precisa cada dia sustentar a bandeira do amor. Assim, a igreja verdadeira demonstrará que tem fé, que produz boas obras, que produz realmente algo especial para que possamos fazer a diferença nesse mundo. Então, viva a fé, tenha uma grande esperança e carregue sempre a bandeira do amor. Dessa forma, nós iremos produzir as boas obras, conforme Tiago, capítulo 2, verso 18, que nos ensina o seguinte: mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Então, meus queridos, para que nós possamos ter essa marca, nós precisamos viver realmente essas três bases, esses sinais: fé, esperança e amor.
eu quero concluir o seguinte: a igreja verdadeira deve demonstrar essa condição, essas marcas do mundo que nós vivemos. Nós estamos carecendo de igreja verdadeira. Que eu e você possamos ser essa igreja verdadeira. Que eu e você possamos realmente fazer a diferença nesse mundo que nós vivemos, para que nós possamos executar a nossa missão. Cristo precisa dirigir a nossa vida, Cristo precisa ser a nossa base. Não dá para representar a igreja verdadeira se os membros da igreja, se eu e você formos falsos. Não tem como representar uma igreja verdadeira sendo um crente falso. E eu quero te perguntar nessa noite: você está disposto a assumir este desafio de ser uma igreja verdadeira? Se positivo, participa conosco. Toma uma decisão nessa noite e fala assim: eu quero ser essa igreja verdadeira. Vamos orar. Eu quero te pedir que você abaixe sua cabeça nesse momento, que você coloque diante do Senhor se tem alguma coisa que tem impedido você de ser essa igreja verdadeira. Se tem alguma coisa que tem atrapalhado de você demonstrar ao mundo de você, para que você seja essa igreja verdadeira. Se tem alguma coisa na sua vida que precisa ser transformada pelo Deus Todo-Poderoso, eu quero que você traga na sua mente nesse momento e possa colocar diante do Pai, diante do Senhor. E ore assim: Senhor Jesus, transforme o meu coração, muda esse pensamento, essa atitude minha, para que eu possa ser uma igreja verdadeira, para que o mundo possa ver Cristo em mim, para que eu possa amar o meu irmão e possa demonstrar que sou o teu filho. E é diante disso que eu estou aceitando o desafio nesta noite de carregar as marcas de uma igreja verdadeira. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Vamos louvar, vamos cantar ao Senhor, vamos entoar um cântico ao Senhor. Cante conosco nessa noite também. Isso aqui. Descansarei, pois sei que és Deus. Está segura em ti, sabes bem que em Cristo fiz tudo. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu vou correr, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a voarei,
Olha só, eu ainda não falei com o líder o PGM, Zoe, que é o PGM da Juventude. Mas daqui, eu vou até confirmar o like com ele. Júnior, se amanhã tiver o PGM da Juventude, podemos transmitir. Sábado. Quer dizer, no sábado. No sábado. Podemos transmitir ao vivo o PGM da Juventude? Glória a Deus, vamos. Que vem só o desafio aí, ó. Sábado, 16 horas, atenção Juventude. Nós iremos transmitir ao vivo a reunião do PGM. Muitos conhecem como célula, a célula aí da nossa juventude. Então venham aqui, vamos participar junto desse momento especial dessa célula da juventude, tá bom? Sábado, 16 horas, célula da juventude, transmissão ao vivo, tá certo? Eu quero encerrar, aí hoje eu recebi de uma irmã aqui da igreja um pensamento, foi escrito pelo pastor Roberto Amorim de Menezes, que já quero agradecer a irmã Ana por ter nos enviado esse acróstico, esse pensamento, né? Que fala assim, quando tudo isso passar, até levando em consideração o que nós estamos vivendo. Presta atenção. Do pastor Roberto Amorim de Menezes. Quando tudo isso passar, desejo que tenhamos aprendido que igreja não é templo. Que família é o que temos de mais importante. Que não somos donos do amanhã. Que não temos controle de nada. Que tenhamos reaprendido a brincar com nossos filhos. Que realmente tenhamos aprendido a passar mais tempo com quem amamos. A olhar com carinho os mais velhos. A olhar a escola e os hospitais. E os profissionais que trabalham nestes locais como de grande importância e valor no meio da cidade, no meio de cada um de nós. Que tenhamos aprendido que o trabalho não é tudo. Que viver é recomeçar todos os dias. Que é preciso coragem para enfrentar os problemas. E que Deus está sempre conosco, não importa o que aconteça. Que Deus nos abençoe e que você seja abençoado por nosso Deus. Vamos orar, encerrando esse momento. Senhor Deus, obrigado por esse momento. Abençoe a cada um e que possa receber a bênção do Senhor Jesus se derramar sobre a sua vida, sobre a sua família. É o clamor que nós fazemos no nome de Jesus. Amém. Que Deus os abençoe rica e abundantemente.